São 2 horas da tarde em Portugal continental e na Madeira. 1 hora da tarde nos Açores. Demissão na Justiça por causa da polémica nomeação do Procurador Europeu José Guerra. Demitiu-se o Diretor-Geral da Política de Justiça, pedido aceite pela Ministra Francisca Van Dunem. A vacinação nos lares deve estar concluída até ao final deste mês, exceto onde haja surtos. O Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes, revela à Antena 1 ainda que a partir de abril chegam a Portugal mais 2.200.000 doses de vacinas da Pfizer. Tempo frio em Portugal continental, na Madeira períodos de chuva, por vezes forte, sendo persistente até meio desta tarde. Nos Açores, céu em geral nublado, com períodos de chuva também. Notícias, edição de Miguel Soares. O Diretor-Geral da Política de Justiça, Miguel Romão, demitiu-se. Decisão aceite pela Ministra Francisca Van Dunem, na sequência da polémica em torno da nomeação de José Guerra para Procurador Europeu, Rosa Azevedo. Miguel Romão assume a responsabilidade pelas informações falsas no currículo de José Guerra, nomeado para a Procuradoria da União Europeia. O Jornal Expresso adianta que o Diretor-Geral da Política de Justiça admitiu ser o responsável pelos documentos enviados pelo governo português, à revelia da Ministra da Justiça. Numa carta enviada à União Europeia, o governo identificava José Guerra como Procurador-Geral Adjunto, quando é apenas procurador. Era também referida à liderança da investigação do processo UGT. O Ministério da Justiça referiu-se a estas informações erradas como lapsos. O Presidente da República considerou este caso um desleixo lamentável numa matéria que tem projeção internacional. O Governo nomeou José Guerra para a Procuradoria da União Europeia depois de um comitê de peritos ter considerado que Ana Carla Almeida era a melhor escolha para o lugar. Miguel Romão era Diretor-Geral da Política de Justiça desde dezembro de 2018. Hoje, a Ministra da Justiça aceitou o pedido de demissão. O Diretor-Geral da Política de Justiça admitiu-se do cargo. Miguel Romão, revela o Expresso, terá assumido responsabilidades pelo envio de informação falsa no currículo do Procurador Europeu à revelia da Ministra. Francisca Van Dunem mostra-se disponível para prestar esclarecimentos na Assembleia da República. O líder do PCP espera por explicações. Eu creio que era importante, portanto, o esclarecimento. O esclarecimento, portanto, se foi assim, pela informação que temos, portanto, a senhora Ministra da Justiça vai à Assembleia da República, creio que é uma medida ajustada para fazer, portanto, o cabal esclarecimento, como é que foi possível, portanto, dar elementos que não correspondem à verdade. Portanto, é uma questão que, naturalmente, uma questão ética, portanto, mas é uma questão de necessidade de transparência, de clareza. Jerónimo de Sousa. Já o líder do PSD acusa a Ministra de falsidade nas declarações que prestou sobre a polémica. Em mensagem escrita na rede social Twitter, Rui Rio sublinha que todos os dias Francisca Van Dunem vai enfraquecendo o governo de que faz parte. O líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, apela a uma remodelação. A Ministra da Justiça não basta fazer proclamações ao país, tem que ser consequente com estes mesmos atos. É apresentar a sua demissão, isso sim é colocar o lugar à disposição do Primeiro-Ministro, que depois terá a prerrogativa de aceitar ou não a consequência dessa renúncia às funções de Ministra da Justiça. A Ministra está fragilizada, no entender de André Silva do PAN. Questionado sobre a demissão do Diretor-Geral da Política de Justiça, o deputado espera mais explicações. Este processo foi um processo que foi mal conduzido, não foram meros lapsos do processo, como nos querem fazer entender, e, portanto, há aqui, de alguma forma, dados que não são verdadeiros e que foram vertidos para o currículo, e as responsabilidades têm que ser assumidas. André Silva, à saída de Belém, onde o Presidente da República ausculta os partidos sobre um novo estado de emergência de 8 dias no país. O PAN não inviabilizará a medida, ainda não há condições para aligeirar as restrições. O país não tem, e os principais responsáveis pela gestão política e sanitária do país não têm, se é verdade que não têm dados para renovar o estado de emergência e, no fundo, impor medidas de restrição, de confinamento, de distanciamento, também é verdade que, não os dispondo, poderia ser pouco sensato ou irresponsável, no fundo, estar a aliviar aquelas que são as medidas que têm sido tomadas nos últimos meses. Já o CDS vai abster-se na votação. Francisco Rodrigues dos Santos entende que não se deve passar um cheque em branco ao Governo, apesar de apoiar a decisão do Presidente. O CDS está ao lado do Sr. Presidente da República sobre a necessidade de existir estado de emergência, dado que é necessário um enquadramento jurídico que permita a aplicação de medidas restritivas para controlarmos a pandemia. Creio que isto é
relativamente consensual em todo o nosso hemiciclo. E o CDS acompanha naturalmente essa preocupação. Agora, coisa diferente é dizer que estamos disponíveis para secundar, para subscrever ou apoiar as medidas que desconhecemos que o Governo virá apoiar na aplicação deste decreto sobre o estado de emergência que vai ser emanado pelo Sr. Presidente da República. O CDS vai abster-se. O PCP não quer um aligerar das medidas individuais de proteção sanitária, mas vota contra o estado de emergência, explica Jerónimo de Sousa. O estado de emergência não está feito nem concebido para dar resposta a estes problemas que hoje a realidade demonstra. E existem mecanismos, portanto, das minhas palavras, não se pode inferir naturalmente que temos que abrandar a proteção sanitária, a capacidade que cada um de nós tem de se proteger e proteger os outros simultaneamente. Acho que essas medidas de proteção devem vigorar, devem ser cumpridas. O distanciamento, o uso de máscara, esta situação que vivemos não leva a que abdiquemos deste princípio fundamental da proteção. Chumbo é também a opção já assumida pelos Verdes e pelo Chega. A Iniciativa Liberal deverá também votar contra. Hoje começa a vacinação nos lares e até ao final de janeiro o processo deve estar concluído, adianta a Antena 1 o Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes. O objetivo é ter todos os utentes vacinados até ao fim do mês, exceto nos espaços em que se verifiquem surtos. Diogo Serra Lopes revela ainda que a partir de abril devem chegar a Portugal mais 2.200.000 doses de vacinas da Pfizer. O que neste momento temos esperança é que seja ao longo do segundo trimestre e não apenas no segundo semestre, mas não está confirmada ainda. As entregas Pfizer que nós temos confirmadas são as que já tinham sido divulgadas e que rondam a 1,3 milhões de vacinas até ao final do primeiro trimestre. A estimativa do Governo. Alerta e de pé atrás com a evolução da pandemia em Portugal estão os responsáveis hospitalares. No caso do maior hospital de referência da Zona Norte, já se nota uma maior afluência, como avança o diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva, Nelson Pereira. Há um claro recrudescimento do número de doentes que recorrem ao serviço de urgência. Nós voltamos a ter mais de 100 casos suspeitos por dia. Há um óbvio recrudescimento, é algo que estávamos à espera, não é uma surpresa. A percentagem de doentes desses suspeitos que são positivos anda novamente nos 25-30%. Este é talvez o nosso principal sinal de alerta de que há um agravamento da situação no que à Covid diz respeito. E, portanto, desse ponto de vista, deixa-nos claramente alerta e de pé atrás sobre o que vai acontecer nas próximas semanas. A procura está de novo a aumentar pelas urgências no São João. Quanto ao processo de vacinação, o hospital conta vacinar contra a Covid mais 1.500 profissionais de saúde esta semana. Deve-se chegar a cerca de 4.000 vacinados. O aumento de casos em Tavira, casos Covid-19, levou a Autoridade Regional de Saúde a decidir suspender as aulas presenciais nas escolas durante 15 dias. O crescimento das infecções por Covid deixa a população apreensiva, Mário Antunes. Foi um aumento brutal e repentino no número de casos de Covid-19. No espaço de pouco mais de uma semana, o município de Tavira, em risco moderado, passou para uma taxa de incidência há 14 dias superior a 960 casos por 100.000 habitantes. Ao dia de hoje, está em risco extremamente elevado, com 262 casos confirmados ativos. Na rua, ninguém esconde a preocupação. Muito mal, porque há pessoas completamente isoladas em casa. Há famílias inteiras isoladas em casa. Ana Cristina Lázaro já sentiu um dos efeitos desta situação que Tavira está a enfrentar. O aumento de casos levou a Autoridade Regional de Saúde a suspender as aulas presenciais do segundo e terceiro ciclos e no ensino secundário, pelo menos até ao dia 10. Ana Cristina é mãe de um aluno que por estes dias fica em casa com aulas remotas. Ficou em casa porque ele já está no secundário. Mas se estivesse em idade escolar, nomeadamente no primeiro ciclo, eu não o teria levado à escola. O aumento no número de casos ativos, um lar e um ginásio da cidade, tem em tramos quase 8 dezenas de infectados. Números que, em Tavira, muitos acreditam vão levar o município a entrar na lista de risco extremamente elevado, com as medidas mais penosas que daí resultam. A nível económico, isto está num pandemónio, como toda a gente sabe. E nós, os taxistas, ainda pior. Como eu, venho para aqui às 6 horas da manhã, saia, se for preciso, ao meio-dia, com uma corrida. As queixas do taxista António Brito são idênticas às do barbeiro Adilson Moraes. Em breve já não vamos saber como é que vamos pôr dinheiro em casa, não é? Se confirmar a passagem de Tavira de concelho com risco moderado para extremamente elevado, haverá imposição de restrições à circulação e ao comércio e restauração. Passam a ter de cumprir horários mais limitados e encerrar toda a atividade à 1 da tarde, aos fins de semana.
Preocupação com os contágios de Covid em Tavira. Ora, para ajudar nestes tempos de pandemia, o Ministro da Educação anunciou hoje, no arranque das aulas do segundo período, que nas próximas semanas vai ser feito um reforço da internet nas várias escolas do país. Nas próximas semanas já foi iniciado, vai fazer um reforço da internet das escolas. É um importante reforço na velocidade da internet das escolas, na capacidade da internet das escolas, também com uma prioridade muito grande ao áudio e ao vídeo, para que sempre que for necessário os professores possam contactar com os estudantes que não estão eventualmente nas escolas, e este reforço, principalmente com fibra óptica, nas escolas de todo o país, é algo muito importante e muito relevante neste momento. Declarações de Tiago Brandão Rodrigues à margem de uma visita à Escola Básica Dr. Costa Matos em Vila Nova de Gaia, onde disse que está a ser desencadeada a maior operação logística de digitalização da escola pública. 2021 vai ser o primeiro ano da nova relação entre o Reino Unido e a União Europeia. No acordo para o pós-Brexit, que tem mais de 1.200 páginas, estão contidas as novas regras dessa parceria política e económica. Mas, afinal, o que muda a partir de agora? Por exemplo, no consumo. Foi o que a correspondente Antena 1 em Bruxelas, Andréa Neves, foi tentar perceber junto do chefe do secretariado da Comissão de Assuntos Constitucionais do Parlamento Europeu, José Luís Pacheco. Estão os consumidores europeus protegidos no que se refere à qualidade dos produtos que chegam do Reino Unido? As regras de cada uma das partes, que neste momento são mais ou menos idênticas, mantêm-se em vigor. E todas as importações que cada uma das partes faz da outra, têm sempre que respeitar as regras da parte que importa. Agora, o que se tentou fazer é simplificar para não haver controlos excessivos na medida que bloqueavam o comércio. Tentou-se criar mecanismos para simplificar e facilitar a certificação de que os produtos respeitam as regras da outra parte. Não há razões importantes para que dentro de dias o consumidor europeu comece a desconfiar de produtos importados do Reino Unido em relação àquilo que tinha até agora. Se verificar, e o sistema, os serviços aduaneiros da União estão atentos a isso, se verificar que começa a haver dificuldades, provavelmente os controles serão intensificados. Perguntas e respostas concretas sobre o acordo entre a União Europeia e o Reino Unido ao longo do dia na Antena 1. A Justiça Britânica recusou a extradição de Julian Assange para os Estados Unidos. Os procuradores norte-americanos vão recorrer da decisão, revela o advogado fundador da Wikileaks, que vai pedir fiança para Assange na próxima quarta-feira, enquanto se aguarda o recurso. Por causa do mau tempo na Madeira, 6 aviões foram hoje desviados do Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo. A chuva e a falta de visibilidade levaram um voo da TAP que partiu do Porto a seguir para a ilha de Porto Santo. 2 aviões da EasyJet, provenientes de Londres e Bristol, foram desviados para Lisboa. Um da Transávia, com origem em Paris, seguiu para o Porto. Um outro da TAP, com origem em Lisboa, regressou à capital portuguesa. E um da SATA, que ligava Ponta Delgada ao Funchal, regressou aos Açores. O arquipélago da Madeira está sob aviso meteorológico vermelho até às 3 da tarde na costa sul e até às 6 da tarde nas zonas montanhosas. A chuva abundante levou os bombeiros voluntários de Câmara de Lobos a intervir em algumas inundações. Nada de grave. As notícias das duas numa edição de Miguel Soares, um simultâneo Antena Madeira e RTP Internacional. A informação em permanência em noticias.rtp.pt. 2h13, avançamos para o trânsito. Paulo Galvão, boa tarde e já agora bom ano. Muito boa tarde, Catarina Miranda. Bom ano para ti, para todos os ouvintes da Antena 1. Este é o primeiro dia útil, está a ser para já relativamente tranquilo na estrada, com a região de Lisboa sem problemas, esta hora. O mesmo para a cidade do Porto, mas um pouco mais a norte há acidente. Na A3, é no sentido Porto-Braga, entre o nó da A41 e a saída para Santo Tirso, ao quilómetro 14. Uma carrinha a cortar a via central, a deixar demora. Serra da Estrela, para já, e desde as 11h30 da manhã, com todos os acessos transitáveis, e depois também na região centro, a Estrada Nacional 109, com trabalhos entre Cacia e a cidade de Aveiro, com filas nos dois sentidos. Obrigada, Paulo, e até já. Boa viagem. Não se esqueça que tem até às 9 da noite a linha verde, que está sempre disponível para receber informações de trânsito. O número é nacional e grátis. Aqui fica 821-0101. Obrigada pela companhia, pela boleia. Uma semana fora da rádio. E confesso que lembrar-me das passwords fica um bocadinho mais difícil. Mas pronto, já está. Bom ano. Eu já estava com saudades de estar aqui consigo. Uma segunda-feira fresquinha, com chuva e temperaturas para esta noite a descer e bem. 4 graus para Faro e Lisboa, 1 grau para Coimbra e para o Porto. Lá fora, Maputo, bem mais quente, 25 graus. Catarina, nem sei o meu nome, já viu? Antena 1, Liga Portugal. Catarina Miranda ao seu lado, apoio técnico de Tiago Vaz e Henrique Soares.
guarda palha o cacilheiro,